Você está pronto para uma história que vai transformar completamente sua compreensão sobre o poder da fé? Existe um caso documentado em um hospital que desafiou toda a medicina moderna e deixou centenas de profissionais da saúde sem palavras. Uma menina órfã estava prestes a ter os aparelhos desligados quando algo inexplicável começou a acontecer durante as madrugadas. Uma freira guardava um segredo que mudaria não apenas uma vida, mas transformaria a fé de todos que testemunharam o impossível. Esta não é apenas uma história sobre fé, é uma jornada profunda sobre como Deus age de formas que desafiam nossa compreensão humana. Prepare seu coração, porque esta história vai te mostrar que existem coisas maiores acontecendo ao nosso redor do que jamais imaginamos. Existe uma frase que todo médico teme pronunciar: não há mais nada que possamos fazer. Mas e quando essa frase se torna o início de algo que a ciência jamais conseguiu explicar? O corredor do Hospital São Vicente nunca havia parecido tão longo para o Dr. Martinez. Seus passos ecoavam pelo piso polido, enquanto ele carregava nos ombros o peso de 25 anos de medicina e uma decisão que poderia assombrar sua consciência para sempre. Em suas mãos tremulavam os exames de Sofia, uma menina órfã de apenas 11 anos que estava há exatos 2 meses em coma profundo na UTI pediátrica. Sofia não era uma criança qualquer. Nascida com paralisia cerebral severa, ela nunca havia dado um passo sequer em sua curta vida. Seus pequenos músculos nunca responderam aos estímulos. Suas pernas jamais a carregaram pelos corredores do orfanato onde cresceu. Mas havia algo especial naqueles olhos castanhos que brilhavam com uma alegria inexplicável, mesmo diante de todas as limitações. Ela é nossa pequena guerreira, costumava dizer Irmã Benedita, a religiosa que cuidava de Sofia desde que chegou ao orfanato com apenas 3 anos de idade. Agora, após uma parada cardíaca devastadora que a deixou inconsciente por 8 semanas consecutivas, os aparelhos mantinham o corpinho frágil de Sofia funcionando artificialmente. Os monitores mostravam linhas quase planas, sussurrando silenciosamente que o cérebro daquela criança havia cessado suas atividades. Tomografias, ressonâncias, eletroencefalogramas, todos os exames apontavam para a mesma conclusão cruel: não havia mais atividade cerebral significativa. Dr. Martinez, a voz da madre superiora do orfanato, soou pesada quando ela adentrou a sala de reuniões. Vim falar sobre nossa Sofia. Seus olhos carregavam a tristeza de quem já havia perdido muitas crianças ao longo dos anos, mas também a resignação de quem aprendeu a aceitar os mistérios da vida e da morte. O médico ajustou os óculos e suspirou profundamente antes de falar. As palavras saíram como pedras pesadas de sua boca. Madre, após 2 meses de coma e sem sinais de melhora neurológica, nossa equipe médica chegou à conclusão de que, bem, não há mais nada que possamos fazer por Sofia. Os danos cerebrais são irreversíveis. Seria mais humanitário deixá-la partir em paz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Madre Superiora fechou os olhos, sussurrou uma oração silenciosa e assentiu lentamente. Ela havia passado por essa situação outras vezes. A dura realidade de aceitar quando a medicina chegava ao seu limite. Entendo, doutor. Faremos os preparativos necessários. Mas havia alguém no orfanato que se recusava categoricamente a aceitar essa realidade. Irmã Benedita tinha 52 anos e havia dedicado mais da metade de sua vida ao cuidado de crianças abandonadas. Sofia não era apenas mais uma criança sob seus cuidados, ela era especial. Desde o dia em que chegou ao orfanato, aos 3 anos após ter sido encontrada abandonada em uma igreja, havia algo diferente naquela menina. Apesar de todas as limitações físicas, Sofia irradiava uma alegria contagiante. Ela cantava hinos com uma voz doce, sorria para todos que passavam por seu quarto e tinha uma forma única de tocar o coração das pessoas, com sua fé pura e inocente. Ela não vai morrer, Irmã Benedita declarou firmemente quando soube da decisão médica. Deus tem planos para nossa Sofia. Eu sei que tem. Suas palavras foram recebidas com olhares complacentes pelos outros religiosos. Todos entendiam a dor da freira, mas também conheciam a crueza da realidade médica. Dr. Martinez havia visto esse tipo de negação muitas vezes em sua carreira. Familiares desesperados que se recusavam a aceitar diagnósticos terminais, que buscavam milagres onde a ciência já havia dado sua palavra final. Ele sentia compaixão por Irmã Benedita, mas também sabia que prolongar o sofrimento
não era a resposta. Irmã, ele disse gentilmente quando ela apareceu em seu consultório naquela tarde, entendo sua dor. Sofia é uma criança especial. Isso é inegável. Mas precisamos ser realistas. Os exames são conclusivos. Seu cérebro não está respondendo. Mantê-la ligada aos aparelhos apenas prolonga. Doutor, irmã Benedita o interrompeu com uma firmeza que o surpreendeu. Com todo respeito à sua experiência e conhecimento, eu conheço Sofia há 8 anos. Eu sei que existe algo especial nela que vai além do que seus aparelhos conseguem medir. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do médico. Eu só peço uma coisa. Me dê mais alguns dias. Apenas alguns dias. O Dr. Martinez hesitou. Do ponto de vista médico, aquilo não fazia sentido, mas havia algo na determinação daquela mulher que o tocou profundamente. Talvez fossem seus anos de experiência lidando com famílias desesperadas, ou talvez fosse algo mais profundo, uma intuição que ele não conseguia explicar. Uma semana, ele finalmente concordou. Mas depois disso, precisaremos tomar a decisão humanitária. Irmã Benedita assentiu, gratidão brilhando em seus olhos. Uma semana é tudo o que preciso para mostrar que Deus ainda não terminou sua obra na vida de Sofia. Naquela noite, quando todos já haviam deixado o hospital e os corredores se encheram do silêncio característico da madrugada, algo começou a acontecer que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos nessa história. Uma jornada de fé estava prestes a começar. Uma jornada que testaria os limites entre o que a ciência consegue explicar e o que apenas o coração consegue compreender. Sofia estava prestes a se tornar o centro de um mistério que deixaria médicos, enfermeiros e até mesmo os céticos mais convictos questionando tudo o que pensavam saber sobre vida, morte e os milagres que podem acontecer quando alguém se recusa a desistir da fé. O cronômetro havia começado a contar, mas nenhum dos presentes sabia que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. O que você faria se todos ao seu redor dissessem que não há mais esperança, mas seu coração gritasse o contrário? A escuridão do Hospital São Vicente tinha um silêncio quase sagrado durante as madrugadas. Era nessas horas que os corredores se transformavam em caminhos solitários, onde apenas o som distante dos monitores médicos quebrava a quietude. Mas nas últimas noites, algo diferente estava acontecendo no 3º andar, na ala da UTI pediátrica. Enfermeira Rosa, veterana de 15 anos trabalhando no turno da madrugada, começou a perceber uma sensação estranha. Tem alguém aqui, ela sussurrava para sua colega Márcia durante as rondas das 3h da manhã. Eu sinto uma presença diferente, mas nunca consigo ver nada. Márcia ria baixinho. Rosa, você está trabalhando demais. São apenas seus nervos. Mas Rosa não estava imaginando coisas. Durante 3 noites consecutivas, ela havia sentido uma energia inexplicável na UTI pediátrica, especificamente perto do quarto 247, onde Sofia lutava entre a vida e a morte, conectada aos aparelhos que a mantinham respirando. O que Rosa não sabia era que irmã Benedita havia se tornado uma visitante noturna do hospital. Depois de sua conversa com o Dr. Martinez, ela tomou uma decisão que mudaria o curso de toda essa história. Ela começou a burlar discretamente a segurança do hospital para passar as noites ao lado de Sofia. A operação não era simples. Irmã Benedita havia estudado cuidadosamente os horários de troca de turnos, as rotas dos seguranças, e descobriu uma entrada lateral do hospital que ficava temporariamente sem vigilância entre 1h30 e 2h da madrugada, durante a pausa do vigia noturno. Com o hábito religioso ajudando a camuflá-la nas sombras, ela conseguiu encontrar uma forma de chegar até o quarto de Sofia sem ser detectada. Perdoe-me, Senhor, por essa pequena desobediência. Ela sussurrava enquanto caminhava pelos corredores escuros. Mas sei que o Senhor entende que isso é por amor à nossa Sofia. Na primeira noite em que conseguiu entrar no quarto 247, irmã Benedita quase desabou ao ver Sofia conectada a tantos aparelhos. A menina que conhecia como uma criança vibrante e alegre, apesar de suas limitações físicas, agora parecia tão frágil e pequena naquela cama de hospital. Tubos saíam de seu nariz e boca, fios se conectavam ao seu peito, e o único som era o bip ritmado do monitor cardíaco. Minha querida Sofia, ela sussurrou, aproximando-se da cama. Mamãe Benedita está aqui. Era assim que Sofia a chamava desde pequena. Mamãe Benedita.
A freira nunca teve filhos biológicos, mas havia dedicado sua vida a cuidar de crianças abandonadas, e Sofia ocupava um lugar especial em seu coração. Havia algo na conexão entre elas que ia além da relação comum entre uma religiosa e uma criança do orfanato. Naquela primeira noite, Irmã Benedita apenas se sentou ao lado da cama e começou a orar. Não eram orações formais de livros de reza, mas conversas íntimas com Deus, como se ela estivesse falando com um amigo querido que conhecia há décadas. Senhor, ela sussurrava com as mãos entrelaçadas, sei que o Senhor pode fazer milagres. Vi tantos ao longo da minha vida trabalhando com essas crianças, mas desta vez, Senhor, preciso muito da sua ajuda. Sofia é especial, eu sei que é. Ela tem uma luz dentro dela que ainda não terminou de brilhar. Enquanto orava, algo curioso aconteceu. Por apenas alguns segundos, ela poderia jurar que viu uma leve contração no rosto de Sofia, como se a menina estivesse ouvindo suas palavras. Sofia? Ela chamou baixinho, inclinando-se sobre a cama, mas não houve resposta. Na segunda noite, Irmã Benedita trouxe uma pequena Bíblia e começou a ler passagens em voz baixa para Sofia. Ela escolheu especificamente histórias de cura e milagres. A mulher com hemorragia que tocou no manto de Jesus, o paralítico que foi curado e saiu andando, a filha de Jairo que foi ressuscitada. Lembra-se desta história, Sofia? Ela sussurrava. Jesus disse à menina, Talitá cumi, levanta-te, menina. E ela se levantou. Irmã Benedita fez uma pausa, olhando para o rosto sereno de Sofia. Sei que o Senhor também pode dizer isso para você, minha filha. Foi durante essa segunda noite que a enfermeira Rosa teve sua primeira experiência real com a presença misteriosa. Ela estava fazendo sua ronda de rotina quando ouviu um som baixo vindo do quarto 247. Não era o som dos aparelhos, era algo parecido com uma voz humana sussurrando. Rosa parou na porta, escutando atentamente. O som havia parado. Ela entrou no quarto e verificou Sofia. Tudo normal. Aparelhos funcionando, monitores estáveis. Mas ela poderia jurar que havia sentido uma energia diferente no ambiente, como se alguém tivesse estado ali momentos antes. Devo estar ficando louca, ela murmurou para si mesma, mas decidiu prestar mais atenção nas próximas noites. Na terceira noite, Irmã Benedita tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de apenas orar e ler, ela decidiu impostar as mãos sobre Sofia e fazer uma oração mais intensa, mais específica. Senhor Jesus, ela sussurrou, colocando delicadamente suas mãos sobre a testa de Sofia. O Senhor disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, o Senhor estaria no meio deles. Estamos aqui, eu e Sofia, e sei que o Senhor está conosco neste quarto. Peço em nome de Jesus que o Senhor toque o corpo desta criança, que restaure sua mente, que a traga de volta para nós. Enquanto orava, lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Irmã Benedita. Não eram lágrimas de desespero, mas lágrimas de fé pura, de alguém que estava entregando completamente sua confiança nas mãos de Deus. E foi nesse momento que aconteceu algo que fez o coração de Irmã Benedita quase parar. Os dedos de Sofia se mexeram. Foi um movimento tão sutil que qualquer pessoa poderia ter perdido. Mas Irmã Benedita estava prestando atenção em cada detalhe. Os pequenos dedos da mão direita de Sofia se contraíram levemente, como se estivessem tentando segurar algo. Sofia, Irmã Benedita sussurrou urgentemente, pegando a mão da menina entre as suas. Minha filha, você consegue me ouvir? Não houve resposta verbal, mas ela poderia jurar que sentiu uma leve pressão em sua mão, como se Sofia estivesse tentando apertar seus dedos. Naquela madrugada, Irmã Benedita saiu do hospital com o coração acelerado e uma certeza crescendo em seu peito. Deus estava respondendo suas orações. Algo estava começando a acontecer, algo que os médicos ainda não conseguiam detectar com seus aparelhos sofisticados. Ela não sabia que suas visitas noturnas estavam prestes a gerar consequências que ninguém poderia ter previsto. Os aparelhos que monitoravam Sofia estavam prestes a registrar atividades que deixariam toda a equipe médica perplexa. O mistério da UTI pediátrica estava apenas começando. Você já parou para pensar que talvez Deus sussurre primeiro através de sinais que apenas corações atentos conseguem perceber? Dr. Martinez chegou ao hospital na manhã de quinta-feira com sua rotina habitual. Café preto, revisão dos prontuários e rounds matinais. Mas quando chegou à UTI pediátrica, encontrou algo que o deixou profundamente intrigado. Doutor, precisa ver isso, disse a enfermeira Rosa, aproximando-se dele com uma expressão confusa.
Os monitores da Sofia estão mostrando algo estranho. Ela o guiou até o computador central onde todas as informações dos pacientes eram compiladas durante a madrugada. Ali, nos gráficos de atividade cerebral de Sofia, havia algo que não deveria existir. Picos de atividade neural registrados sempre entre 2 e 4 horas da madrugada. Isso não pode estar certo, Dr. Martinez murmurou, ajustando os óculos e se inclinando sobre o monitor. Há 2 semanas, os eletroencefalogramas dela mostravam atividade mínima. O que está acontecendo? Rosa balançou a cabeça. É isso que estamos tentando entender. Começou há 3 noites. Sempre no mesmo horário, sempre o mesmo padrão de ondas cerebrais mais ativas. Dr. Martinez estudou os gráficos com crescente perplexidade. Em sua carreira de 25 anos, ele havia visto muitos casos de coma, mas nunca havia presenciado atividade cerebral que seguisse um padrão tão específico de horário. Era como se o cérebro de Sofia estivesse acordando apenas durante aquelas 2 horas da madrugada. Chamem o Dr. Santos, ele disse, referindo-se ao neurologista do hospital. Quero uma segunda opinião sobre isso, doutor. Carlos Santos chegou ao hospital 1 hora depois, ainda com cara de sono, por ter sido chamado mais cedo que o habitual. Mas quando viu os gráficos, sua expressão mudou completamente. Martinez, em 20 anos de neurologia, nunca vi nada parecido, ele admitiu, estudando cada linha dos eletroencefalogramas. Veja aqui, durante o dia, atividade cerebral mínima compatível com coma profundo. Mas entre 2 e 4 horas da madrugada, ele fez uma pausa, apontando para os picos no gráfico. É como se o cérebro dela estivesse não apenas ativo, mas respondendo a algum estímulo externo. Que tipo de estímulo, doutor? Martinez perguntou. Isso é o que não consigo entender. Não há nada no ambiente hospitalar que possa causar essa reação. Nenhum tratamento, nenhum medicamento, nada que justifique essa atividade. Os 2 médicos passaram a manhã inteira analisando os dados, comparando com outros casos, consultando literatura médica. Nada explicava o fenômeno que estava acontecendo com Sofia. Precisamos monitorar isso mais de perto, Dr. Santos decidiu. Vou pedir para instalarem equipamentos de monitoramento mais sensíveis. Quero saber exatamente o que está causando essa atividade cerebral. Enquanto isso, a enfermeira Rosa continuava com suas suspeitas sobre a presença misteriosa durante as madrugadas. Ela decidiu ser mais observadora e, naquela noite, permaneceu mais tempo perto do quarto 247 durante seus rounds. Por volta das 2h15, ela ouviu novamente aquele som baixo, definitivamente uma voz humana sussurrando. Desta vez, ela se aproximou mais da porta e conseguiu distinguir palavras. Eram orações. Rosa sentiu seu coração acelerar. Alguém estava entrando no hospital durante a madrugada para orar por Sofia. Mas quem? E como estava conseguindo burlar a segurança? Ela decidiu investigar por conta própria. Às 2h30, posicionou-se discretamente no corredor, de onde podia observar a entrada do quarto 247, sem ser vista. E foi quando viu uma figura vestida com hábito religioso, saindo do quarto silenciosamente. Irmã Benedita? Rosa sussurrou para si mesma, reconhecendo a silhueta familiar da religiosa do orfanato. Tudo começou a fazer sentido. As visitas noturnas, a atividade cerebral anômala, os momentos específicos em que Sofia parecia mais responsiva. Rosa se viu diante de um dilema. Deveria denunciar Irmã Benedita por violar as regras do hospital ou havia algo mais profundo acontecendo ali? Na manhã seguinte, quando o Dr. Martinez chegou para seus rounds, Rosa se aproximou dele com uma expressão séria. Doutor, descobri algo sobre os picos de atividade cerebral da Sofia. Ela contou sobre suas observações noturnas, sobre a presença misteriosa que havia sentido e, finalmente, sobre ter visto Irmã Benedita saindo do quarto na madrugada anterior. Dr. Martinez ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Sua primeira reação foi de irritação. Regras hospitalares existiam por uma razão, e visitações não autorizadas poderiam comprometer a segurança dos pacientes. Mas então ele olhou novamente para os gráficos de atividade cerebral de Sofia. A correlação era inegável. A atividade neural aumentava exatamente durante os horários em que Irmã Benedita estava presente. Isso é extraordinário, ele murmurou. O cérebro dela está respondendo às orações? Rosa assentiu. É como se ela soubesse que a Irmã Benedita está lá, mesmo estando em coma.
Dr. Martinez se viu diante de uma situação completamente nova em sua carreira. Do ponto de vista médico, aquilo não fazia sentido. Pacientes em coma profundo não deveriam responder a estímulos externos dessa forma. Mas os dados eram irrefutáveis. Havia uma correlação direta entre as visitas de Irmã Benedita e o aumento da atividade cerebral de Sofia. Rosa, ele disse finalmente, quero que você mantenha isso em sigilo por enquanto. Não diga nada para mais ninguém. Preciso pensar sobre isso. Naquela tarde, Dr. Martinez tomou uma decisão que surpreenderia até mesmo a si próprio. Em vez de confrontar Irmã Benedita ou aumentar a segurança do hospital, ele decidiu permitir discretamente que as visitas continuassem. Se isso está ajudando Sofia de alguma forma, ele confessou à sua esposa naquela noite, talvez eu devesse considerar que existe algo além da medicina que pode influenciar a recuperação dos pacientes. Era uma admissão difícil para um homem de ciência, mas os fatos estavam bem ali nos gráficos. Durante as 3 noites em que Irmã Benedita havia visitado Sofia, a atividade cerebral da menina mostrava sinais de melhora que a medicina não conseguia explicar. Dr. Santos, quando soube da descoberta, ficou igualmente perplexo. Martinez, isso vai contra tudo o que aprendemos sobre neurologia. Mas os dados não mentem. Algo está acontecendo aqui que transcende nossa compreensão médica. Eles decidiram continuar monitorando a situação de perto, mas sem interferir. Por mais que fosse contra os protocolos hospitalares, havia algo sagrado acontecendo naquele quarto durante as madrugadas. Algo que talvez fosse maior do que regras e procedimentos. Sofia estava se tornando o centro de um mistério médico que desafiava todas as explicações científicas. E o mais intrigante era que isso estava apenas começando. Os sinais no escuro estavam se tornando mais claros a cada noite, sussurrando para quem tinha olhos para ver que um milagre estava em andamento na UTI pediátrica do Hospital São Vicente. Existe algo profundamente misterioso no poder de uma oração feita com lágrimas sinceras. Era sua 5ª noite como guardiã silenciosa de Sofia, quando Irmã Benedita decidiu abrir seu coração de uma forma que nunca havia feito antes. Sentada ao lado da cama, olhando para o rostinho sereno da menina conectada aos aparelhos, ela sentiu uma necessidade irresistível de falar com Deus de uma maneira mais íntima, mais desesperada. Senhor, ela sussurrou, suas mãos tremulando enquanto as colocava delicadamente sobre a testa de Sofia. Sei que às vezes suas formas são misteriosas para nós. Sei que seus planos são maiores do que nossa compreensão limitada. Mas hoje, neste momento, preciso da sua misericórdia de uma forma que nunca precisei antes. As palavras saíam do fundo de sua alma, carregadas de uma emoção que ela havia guardado por muito tempo. Sofia não era apenas mais uma criança do orfanato para ela. Era a filha que nunca teve. O presente que Deus havia colocado em sua vida quando ela mais precisava de propósito. Esta menina, Senhor, sua voz começou a falhar. Ela me ensinou a amar de uma forma que eu não sabia que existia. Quando ela chegou até nós, aos 3 anos, abandonada e frágil, eu pensei que estava ali para cuidar dela, mas descobri que, na verdade, ela é que estava cuidando de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Irmã Benedita, molhando suas bochechas e pingando silenciosamente sobre as mãos de Sofia. Não eram lágrimas de desespero, mas lágrimas de uma fé tão profunda que precisava ser expressa através da emoção mais pura. Lembro-me do primeiro dia que ela me chamou de Mamãe Benedita. Ela continuou, sua voz agora embargada. Eu estava dando banho nela, tentando ajudá-la com seus exercícios de fisioterapia, e de repente ela olhou nos meus olhos e disse, Mamãe Benedita, Deus me contou que você vai cuidar de mim para sempre. Como uma criança de 3 anos podia dizer algo assim? Enquanto falava, Irmã Benedita começou a perceber algo extraordinário. Cada vez que uma lágrima sua tocava a pele de Sofia, ela sentia como se uma pequena corrente elétrica passasse entre elas. Não era sua imaginação. Havia uma conexão real, tangível, acontecendo naquele momento. Senhor, ela suspirou, limpando as lágrimas, mas permitindo que outras caíssem. Se estas lágrimas representam todo o amor que sinto por esta criança, use-as de alguma forma. Use minha dor, minha fé, meu amor por ela para tocá-la onde os médicos não conseguem chegar. Foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Sofia suspirou. Não foi o suspiro mecânico causado pelo respirador artificial. Foi um suspiro profundo, natural, como se ela estivesse respondendo às palavras de Irmã Benedita.
A religiosa parou de falar imediatamente, observando atentamente o rosto da menina. Sofia? Ela sussurrou urgentemente. Minha filha, você consegue me ouvir? Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, lentamente, os lábios de Sofia se moveram. Não emitiram som, mas formaram uma palavra clara. Mamãe. Irmã Benedita quase caiu da cadeira. Seu coração batia tão forte que ela teve medo de que o som pudesse chamar a atenção das enfermeiras. Com as mãos tremendo, ela se inclinou mais perto de Sofia. Estou aqui, minha filha, ela sussurrou. Mamãe Benedita está aqui. Os lábios de Sofia se moveram novamente, e desta vez ela conseguiu emitir um som baixíssimo, quase inaudível. Mamãe, não, vá! As lágrimas de Irmã Benedita agora caíam como uma chuva silenciosa sobre Sofia. Ela havia acabado de testemunhar algo que os médicos diriam ser impossível. Sofia estava não apenas ouvindo suas palavras, mas estava respondendo. Estava pedindo para ela não ir embora. Nunca, minha filha. Ela prometeu segurando a mão de Sofia entre as suas. Nunca vou deixar você sozinha. Mesmo que digam que não há esperança, mesmo que todos desistam, eu vou estar aqui. Durante a próxima hora, Irmã Benedita experimentou algo que mudaria sua compreensão sobre oração para sempre. Cada palavra que ela sussurrava, cada lágrima que caía, parecia ser absorvida por Sofia de uma forma quase mística. Os pequenos movimentos faciais, os suspiros ocasionais, a leve pressão dos dedos, era como se estivessem tendo uma conversa silenciosa, uma comunicação que acontecia além das limitações físicas. Senhor, ela orou, agora com uma confiança renovada. Sei que o Senhor está aqui conosco neste quarto. Posso sentir sua presença. Posso ver como está tocando Sofia através destas orações. Continue, Senhor. Continue restaurando o que foi quebrado, curando o que foi ferido. Às 4 da manhã, quando se preparava para sair, Irmã Benedita fez algo que selaria o destino desta história extraordinária. Ela beijou suavemente a testa de Sofia e sussurrou uma promessa que viria do fundo de seu coração. Minha querida Sofia, vou orar por você todos os dias, até o Senhor me chamar para casa. E mesmo depois disso, sei que nosso amor vai continuar existindo. Você é o milagre da minha vida. E eu sei que Deus ainda tem milagres guardados para você. Enquanto saía silenciosamente do hospital, Irmã Benedita carregava uma certeza que crescia a cada dia. Deus estava respondendo suas orações de uma forma que transcendia qualquer explicação médica. As lágrimas que ela derramara não haviam sido em vão. Elas estavam sendo usadas como instrumento de cura, como ponte entre o céu e a terra. No dia seguinte, quando o Dr. Martinez verificou os monitores de Sofia, encontrou algo que o deixou completamente sem palavras. A atividade cerebral registrada durante a madrugada não mostrava apenas picos de responsividade, mostrava padrões de ondas cerebrais que eram característicos de alguém que estava não apenas consciente, mas ativamente engajado em comunicação. Como isso é possível? Ele murmurou para a enfermeira Rosa. Estes gráficos sugerem que ela estava conversando com alguém. Rosa sorriu discretamente. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo naquele quarto durante as madrugadas. Ela estava testemunhando o poder transformador de uma fé que se recusava a aceitar a derrota, de lágrimas que carregavam tanto amor que conseguiam alcançar lugares onde a medicina não conseguia chegar. O mistério de Sofia estava se aprofundando, mas uma coisa estava se tornando clara. Algo sagrado estava acontecendo na UTI pediátrica, algo que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Esta é uma daquelas histórias que nos mostra como os milagres de Deus muitas vezes começam pequenos, como sementes plantadas no silêncio. A manhã de sexta-feira chegou com uma energia diferente na UTI pediátrica. Enfermeira Rosa tinha chegado mais cedo para seu turno, carregando uma curiosidade crescente sobre as transformações que estava testemunhando em Sofia. Durante sua ronda matinal de verificação dos pacientes, ela se aproximou do quarto 247 com uma atenção especial. O que ela viu a fez parar imediatamente na porta. Sofia não parecia mais a mesma criança que estava ali na semana anterior. Sua pele, que havia adquirido uma palidez preocupante durante as semanas de coma, agora tinha uma coloração mais saudável, quase rosada. Sua respiração, antes completamente dependente do respirador artificial, agora mostrava sinais de esforço próprio, pequenas variações no ritmo que indicavam que seus pulmões estavam tentando trabalhar sozinhos. Dr. Martinez, o senhor precisa ver isso urgentemente. Rosa ligou para o médico,
incapaz de conter a excitação em sua voz. 20 minutos depois, Dr. Martinez chegou ao quarto acompanhado do Dr. Santos. Ambos ficaram em silêncio por alguns momentos, observando Sofia com atenção médica treinada. Rosa, quantos dias você tem observado essas mudanças? Doutor Martinez perguntou, verificando os aparelhos conectados à menina. As mudanças mais óbvias começaram há 3 dias, mas olhando retrospectivamente, acho que começou há 1 semana. Gradualmente, dia após dia, ela parece mais viva. Dr. Santos estava verificando as pupilas de Sofia com uma pequena lanterna. Martinez, olhe isso. As pupilas dela estão reagindo à luz. Não apenas reagindo, estão reagindo rapidamente, como se o sistema nervoso estivesse funcionando normalmente. Eles passaram a manhã inteira realizando uma bateria completa de testes. Reflexos, respostas a estímulos táteis, reações a sons. Cada exame revelava melhorias que desafiavam todas as expectativas médicas. Isso é medicamente impossível, Dr. Santos murmurou analisando os resultados. Há 2 semanas ela estava em coma profundo, com danos cerebrais aparentemente irreversíveis. Agora, os reflexos estão quase normais. A atividade cerebral mostra padrões de alguém em sono profundo, não em coma. Doutor Martinez balançou a cabeça, lutando para processar o que estava vendo. Santos, em 25 anos de medicina, nunca viu uma recuperação neurológica tão rápida. E o mais estranho é que não fizemos nenhuma intervenção médica nova, nenhum medicamento experimental, nenhum tratamento diferente. Há algo que vocês deveriam saber. Enfermeira Rosa disse hesitante. Ela havia decidido contar toda a verdade sobre as visitas noturnas de Irmã Benedita. Descobri que a Irmã Benedita tem visitado Sofia todas as noites durante a madrugada. Ela entra no hospital escondida e passa horas orando por Sofia. Dr. Santos arqueou as sobrancelhas. Você está sugerindo que orações estão causando essa recuperação? Estou apenas relatando os fatos, Rosa respondeu. A melhora de Sofia coincide exatamente com o início dessas visitas noturnas. Os 2 médicos trocaram olhares. Como homens de ciência, eles haviam sido treinados a buscar explicações racionais para todos os fenômenos médicos. Mas os dados eram irrefutáveis. Havia uma correlação inegável entre as orações de Irmã Benedita e a recuperação de Sofia. Precisamos conversar com a Irmã Benedita, Dr. Martinez decidiu, não para impedi-la, mas para entender melhor o que está acontecendo. Naquela tarde, quando Irmã Benedita chegou ao hospital para sua visita oficial diária, ela foi surpreendida por Dr. Martinez, que a esperava na recepção. Irmã Benedita, podemos conversar? Ele perguntou gentilmente. O coração da religiosa acelerou. Ela imaginou que havia sido descoberta e que seria proibida de ver Sofia. Claro, doutor. Eles se dirigiram a uma sala reservada onde Dr. Martinez a surpreendeu com suas primeiras palavras. Irmã, eu sei sobre suas visitas noturnas a Sofia. Irmã Benedita abaixou a cabeça, preparando-se para uma repreensão. Doutor, eu sei que quebrei as regras do hospital, mas... Irmã, Dr. Martinez a interrompeu suavemente. Não estou aqui para repreendê-la. Estou aqui para agradecê-la. Ela levantou os olhos confusa. Sofia está melhorando de uma forma que a medicina não consegue explicar. Ele continuou. Sua recuperação neurológica é extraordinária. E a única variável nova em seu tratamento são suas orações noturnas. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Irmã Benedita. Doutor, eu sabia que Deus estava ouvindo. Eu sentia isso a cada noite. Sofia tem respondido às orações. Ela sussurra para mim e aperta minha mão. Dr. Martinez sentiu um arrepio. Ela fala com você? Palavras simples, sussurradas. Ela me chama de mamãe e pede para eu não ir embora. É como se ela soubesse que estou lá, mesmo estando inconsciente. Irmã Benedita, Dr. Martinez disse depois de um momento de silêncio, quero fazer uma proposta. Que tal oficializarmos suas visitas? Podemos arranjar uma autorização especial para você estar com Sofia durante as madrugadas. Se suas orações estão ajudando na recuperação dela, então elas são tão importantes quanto qualquer medicamento que temos aqui. Era a primeira vez na carreira de Dr. Martinez que ele estava prescrevendo oração como parte de um tratamento médico, mas os resultados falavam por si próprios. Irmã Benedita chorou de gratidão. Doutor, o senhor não sabe o que isso significa para mim. Deus está usando suas mãos e seu coração para permitir que eu continue cuidando de Sofia.
Naquela noite, quando Irmã Benedita entrou no quarto 247 oficialmente, carregando uma autorização especial assinada pelo próprio Dr. Martinez, ela sentiu como se estivesse pisando em solo sagrado. Agora ela podia orar por Sofia abertamente, sem medo, sabendo que até mesmo a medicina estava reconhecendo o poder do que estava acontecendo ali. Sofia, minha querida, ela sussurrou, sentando-se ao lado da cama. Hoje aconteceu algo maravilhoso. Os médicos não apenas descobriram que você está melhorando, mas eles querem que eu continue orando por você. Eles acreditam que Deus está trabalhando através das nossas orações. Como resposta, Sofia suspirou suavemente e seus lábios se curvaram no que parecia ser um pequeno sorriso. O despertar dos sentidos de Sofia estava acontecendo gradualmente, mas consistentemente. E agora, com o apoio da equipe médica, Irmã Benedita sabia que poderia acompanhar cada passo dessa jornada extraordinária de volta à vida. Algo extraordinário estava se preparando para acontecer na UTI pediátrica do Hospital São Vicente. O milagre que começara silenciosamente nas sombras da madrugada agora estava ganhando o reconhecimento e o respeito até mesmo daqueles que haviam sido treinados a confiar apenas na ciência. Às vezes, os milagres mais belos acontecem quando corações de diferentes origens se unem por um propósito comum. A notícia sobre a melhora inexplicável de Sofia começou a se espalhar discretamente pelos corredores do Hospital São Vicente. Não era o tipo de informação que aparecia em relatórios oficiais ou boletins médicos, mas sim aquele tipo de sussurro esperançoso que passa de boca em boca entre profissionais da saúde que já viram muita coisa, mas nunca algo assim. Enfermeira Márcia foi a primeira a se aproximar de Rosa durante o café da manhã. Rosa, é verdade que a menina do 247 está acordando do coma? Rosa olhou ao redor, certificando-se de que não havia muitos ouvidos por perto. Márcia, você não vai acreditar no que está acontecendo. Sofia não está apenas melhorando. Ela está respondendo de maneiras que a medicina não consegue explicar. Como assim? Há uma freira que tem visitado ela todas as noites orando. E desde que essas visitas começaram, Sofia tem mostrado sinais de recuperação que são, bem, milagrosos. Márcia, que trabalhava há 20 anos no hospital e se considerava uma pessoa prática, ficou em silêncio por um momento. Rosa, você acredita nessas coisas? Em milagres? Márcia, há uma semana eu teria dito que não, mas o que estou vendo acontecer com Sofia está mudando minha forma de pensar sobre muita coisa. Essa conversa se repetiu várias vezes ao longo da semana seguinte. Diferentes enfermeiros, técnicos e até mesmo alguns médicos começaram a fazer perguntas discretas sobre Sofia. O que havia começado como curiosidade profissional estava se transformando em algo maior, uma onda silenciosa de esperança que estava tocando o coração de pessoas que estavam acostumadas a lidar com a dura realidade da medicina. Técnico de enfermagem João, que trabalhava no turno da tarde, decidiu passar pelo quarto 247 durante uma de suas pausas. Ele havia ouvido os rumores e queria ver com seus próprios olhos. O que encontrou o surpreendeu profundamente. Sofia não apenas parecia melhor fisicamente, mas havia uma atmosfera diferente no quarto, uma paz inexplicável, como se aquele espaço estivesse impregnado com algo sagrado. João não era uma pessoa particularmente religiosa, mas saiu daquele quarto com uma sensação que não conseguia explicar. Rosa, ele disse quando a encontrou mais tarde, tem algo especial acontecendo no quarto da Sofia. Não sei explicar o que é, mas senti uma presença diferente lá. Foi quando Rosa tomou uma decisão que mudaria toda a dinâmica da situação. Em vez de manter segredo sobre as visitas de Irmã Benedita, ela decidiu contar a verdade para alguns colegas em quem confiava. Pessoal, ela disse durante uma reunião informal na sala de descanso, quero contar para vocês sobre algo extraordinário que está acontecendo com Sofia. Ela contou sobre as visitas noturnas de Irmã Benedita, sobre as orações sussurradas, sobre a correlação entre as orações e a melhora da menina. Mais importante, ela contou sobre como o próprio Dr. Martinez havia oficializado as visitas, depois de reconhecer que algo especial estava acontecendo. O que vocês acham? Ela perguntou ao final. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Márcia. Rosa, se isso é verdade, se orações estão realmente ajudando Sofia a se recuperar, então acho que deveríamos apoiar isso de todas as formas possíveis. João assentiu. Concordo. Se essa freira precisa de ajuda para chegar até Sofia, podemos facilitar isso.
E se há algo que podemos fazer para tornar o ambiente mais propício para essas orações, também devemos fazer, acrescentou técnica Ana Paula. E foi assim que nasceu o que Rosa mais tarde chamaria de Conspiração do Amor, um grupo silencioso de profissionais da saúde que decidiram apoiar discretamente as visitas de Irmã Benedita e criar um ambiente que favorecesse o que quer que estivesse acontecendo com Sofia. Eles começaram pequeno. João se ofereceu para fazer rondas extras durante a madrugada, não para vigiar Irmã Benedita, mas para garantir que ela não fosse perturbada durante suas orações. Márcia começou a verificar se o quarto 247 estava sempre impecavelmente limpo e organizado antes do turno da noite. Ana Paula trouxe algumas plantas pequenas para deixar o ambiente mais acolhedor. Não estamos fazendo nada contra os regulamentos, Rosa explicou quando outros colegas perguntavam. Estamos apenas criando as melhores condições possíveis para nossa paciente. Mas a conspiração cresceu além do que qualquer um havia imaginado. Enfermeira Carla, do turno da manhã, começou a ajustar seus horários para que Irmã Benedita tivesse mais privacidade durante as primeiras horas do dia. O segurança noturno, Sr. Roberto, que havia descoberto sobre as visitas, decidiu fazer vista grossa e até mesmo acompanhar discretamente Irmã Benedita até o quarto para garantir sua segurança. Irmã, Sr. Roberto disse numa de suas primeiras conversas, trabalho neste hospital há 15 anos. Vi muita gente entrar e sair, vi muita dor e sofrimento. Se há uma chance de que suas orações estão ajudando aquela menina, então pode contar comigo para proteger esse momento. A transformação era visível não apenas em Sofia, mas em toda a equipe envolvida. Pessoas que antes apenas cumpriam suas funções profissionais, agora estavam investidas emocionalmente no bem-estar de uma menina que nem conheciam pessoalmente. Elas começaram a se perguntar sobre suas próprias crenças, sobre o poder da fé, sobre coisas que haviam deixado de lado em suas vidas ocupadas. Dr. Martínez observava essa transformação com fascínio crescente. Durante uma de suas conversas com Irmã Benedita, ele comentou: Irmã, o que está acontecendo aqui vai além da recuperação de Sofia. Seus funcionários estão diferentes, mais esperançosos, mais unidos. É como se um milagre estivesse gerando outros pequenos milagres. Irmã Benedita sorriu. Doutor, isso é o que acontece quando Deus toca uma vida. Ele nunca trabalha isoladamente. Sempre cria ondas que alcançam muito mais pessoas do que imaginamos. E ela estava certa. A conspiração do amor que havia nascido ao redor de Sofia estava criando um ambiente de fé e esperança que contagiava todos que entravam em contato com a história. Pessoas que não oravam há anos começaram a sussurrar pequenas preces. Profissionais que se consideravam céticos começaram a questionar suas certezas sobre o que era possível. Sofia estava se tornando o catalisador de uma transformação que ia muito além de sua própria recuperação. Ela estava unindo pessoas de diferentes crenças e backgrounds em torno de algo maior que todos eles. A crença de que existem forças no universo que transcendem nossa compreensão, mas que podem ser tocadas através do amor, da fé e da esperança. O milagre da madrugada estava se espalhando, criando uma rede de corações conectados que se preparavam para testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Existem momentos na vida em que a ciência e a fé se encontram numa encruzilhada, forçando-nos a questionar tudo o que pensávamos saber. Dr. Martínez estava vivendo o maior dilema profissional de sua carreira. Sentado em seu consultório numa segunda-feira chuvosa, ele olhava para dois conjuntos de documentos que pareciam contar histórias completamente contraditórias sobre a mesma paciente. De um lado, havia a ordem oficial de desligamento dos aparelhos de Sofia, assinada pela administração do hospital, baseada nos diagnósticos iniciais de danos cerebrais irreversíveis. O documento frio e burocrático estabelecia um prazo final. Os aparelhos deveriam ser desligados na sexta-feira seguinte, liberando o leito para outros pacientes que ainda tinham chances de recuperação. Do outro lado, havia os exames mais recentes de Sofia, relatórios que mostravam uma recuperação neurológica que desafiava todas as leis médicas que ele conhecia. Reflexos normais, atividade cerebral crescente, sinais vitais estáveis e independentes. Se ele não soubesse melhor, diria que estava olhando para os exames de uma criança em sono natural, não em coma. Como vou explicar isso para a administração? Ele murmurou para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos grisalhos.
O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Santos. Martínez, você viu os últimos resultados de Sofia? Preciso falar com você urgentemente. 20 minutos depois, Dr. Santos entrou no consultório carregando uma pilha de exames e uma expressão de perplexidade total. Martínez, em 20 anos de neurologia, nunca vi nada parecido. Olhe estes eletroencefalogramas. Ele disse, espalhando os papéis sobre a mesa. Esta sequência de exames mostra uma progressão que é impossível. Ele apontou para os gráficos organizados cronologicamente. Aqui, há 2 semanas. Atividade cerebral mínima, compatível com danos severos. Aqui, 1 semana atrás, primeiros sinais de atividade. E aqui os exames de ontem. Dr. Martínez estudou o último gráfico. Santos, isso mostra a atividade cerebral normal. Não apenas normal. Mostra padrões de alguém que está sonhando. Exatamente. Sofia não está mais em coma, Martínez. Neurologicamente falando, ela está dormindo. Um sono profundo, mas natural. Os 2 médicos ficaram em silêncio, processando as implicações do que estavam vendo. Santos, Dr. Martínez disse finalmente. Como vou explicar para a administração que uma paciente com ordem de desligamento está miraculosamente se recuperando? Eles vão pensar que cometemos algum erro de diagnóstico. Ou pior, Dr. Santos acrescentou, vão pensar que estamos inventando dados para evitar desligar os aparelhos. Dr. Martínez se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que caía sobre a cidade. Sua mente estava em conflito entre o treinamento científico de décadas e o que seus próprios olhos estavam vendo. Santos, posso confessar algo? Durante minha carreira inteira, eu acreditei que a medicina tinha respostas para tudo, que se seguíssemos os protocolos corretos, se fizéssemos os exames adequados, sempre conseguiríamos explicar o que estava acontecendo com nossos pacientes. Ele se virou para encarar o colega. Mas Sofia está me forçando a questionar tudo isso. Os exames mostram uma recuperação que não deveria ser possível, e a única variável nova no caso dela são as orações de uma freira durante a madrugada. Dr. Santos assentiu pensativamente. Martínez, você está sugerindo que orações podem ter causado essa recuperação? Não sei o que estou sugerindo. Dr. Martínez admitiu. Só sei que temos dados irrefutáveis mostrando que Sofia está melhorando de uma forma que nossa ciência não consegue explicar. Naquela tarde, Dr. Martínez tomou uma decisão que definiria não apenas o futuro de Sofia, mas também sua própria carreira. Ele decidiu marcar uma reunião com a administração do hospital para apresentar os novos dados e solicitar o cancelamento da ordem de desligamento. A reunião foi tensa. Dr. Roberto Silva, diretor médico do hospital, ouviu a apresentação com ceticismo crescente. Dr. Martínez, ele disse quando a apresentação terminou, o senhor está me pedindo para acreditar que uma menina com danos cerebrais irreversíveis está se recuperando através de orações? Diretor Silva, estou pedindo para o senhor analisar os dados médicos objetivos. Os exames mostram claramente que Sofia não está mais em estado terminal. Mas como explicamos essa mudança súbita? Que tratamento foi aplicado? Dr. Martínez hesitou. Esta era a pergunta que ele sabia que viria, e para a qual não tinha uma resposta cientificamente aceitável. Diretor, a única mudança no ambiente de Sofia foram as visitas noturnas de irmã Benedita, que tem orado por ela consistentemente. O silêncio na sala foi constrangedor. Dr. Silva trocou olhares com outros membros da administração presentes. Dr. Martínez, o senhor está seriamente sugerindo que incluamos orações em nossos relatórios médicos oficiais? Estou sugerindo que não podemos ignorar uma recuperação documentada, independentemente de sua causa. Dr. Martínez respondeu firmemente. Se desligarmos os aparelhos de Sofia agora, estaríamos potencialmente interrompendo uma recuperação em andamento. A discussão continuou por mais 1 hora. Dr. Martínez apresentou todos os exames, todas as evidências, toda a documentação que comprovava a melhora de Sofia. Mas ele podia ver nos rostos dos administradores a luta interna entre evidências médicas e explicações convencionais. Finalmente, Dr. Silva tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Dr. Martínez, vou dar mais 1 semana para Sofia, mas quero monitoramento 24 horas e relatórios diários. Se em 1 semana não houver progressos significativos, seguiremos com o desligamento. Saindo da reunião, Dr. Martínez sentiu um misto de alívio e pressão. Ele havia conseguido mais tempo para Sofia,
mas agora toda a responsabilidade da recuperação da menina estava sobre seus ombros. Naquela noite, quando contou para sua esposa sobre os eventos do dia, ela fez uma pergunta que o fez refletir profundamente. Carlos, e se você estiver presenciando algo que vai além da medicina? E se existem forças no universo que podem curar de formas que vocês médicos ainda não compreendem? Dr. Martinez ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Maria, acho que é exatamente isso que estou presenciando. E isso está mudando minha forma de ver não apenas a medicina, mas a vida. Ele havia chegado a um ponto em sua carreira onde precisava escolher entre seguir protocolos rígidos ou abrir-se para possibilidades que transcendiam sua compreensão científica. A decisão que tomasse nos próximos dias definiria não apenas o destino de Sofia, mas também sua própria jornada pessoal de descoberta sobre os mistérios que existem além do que a medicina pode explicar. O dilema médico de Dr. Martinez estava se tornando uma jornada espiritual que ele nunca havia imaginado que faria. Há momentos na vida que dividem nossa existência em antes e depois, momentos em que o impossível se torna realidade diante dos nossos olhos. Era uma quinta-feira, véspera do prazo final dado pela administração do hospital. Irmã Benedita entrou no quarto 247, carregando um peso extra no coração. Ela sabia que, se Sofia não mostrasse sinais significativos de melhora nas próximas 24 horas, os aparelhos seriam desligados e sua pequena guerreira seria deixada nas mãos de Deus de uma forma final. Senhor, ela sussurrou ao se ajoelhar ao lado da cama. Sei que seus tempos não são os nossos tempos, mas preciso da sua misericórdia esta noite. Se o Senhor tem planos para Sofia, por favor, mostre-nos agora. A chuva batia contra a janela do hospital, criando uma sinfonia suave que parecia acompanhar suas orações. Irmã Benedita colocou suas mãos sobre a testa de Sofia e começou a orar com uma intensidade que vinha do fundo de sua alma. Sofia, minha filha querida, ela sussurrou, Mamãe Benedita está aqui. Sei que você pode me ouvir, mesmo que os médicos digam que não. Sei que você está lutando para voltar para nós. Por 2 horas, ela orou sem parar. Orações de súplica, orações de gratidão, orações de entrega total. Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre as mãos de Sofia, cada gota carregando todo o amor e toda a fé que ela havia acumulado em décadas de vida, dedicada aos menos favorecidos. Era exatamente 2h47 da manhã quando aconteceu. Sofia abriu os olhos. Não foi o movimento lento e desorientado típico de alguém saindo de um coma. Foram olhos que se abriram com clareza, que procuraram imediatamente pelo rosto de Irmã Benedita e a encontraram. Mamãe Benedita, Sofia sussurrou com uma voz rouca, mas clara. Irmã Benedita parou de respirar por um momento. Seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia desmaiar. Com as mãos tremendo, ela se inclinou sobre Sofia. Minha filha, você voltou, graças a Deus você voltou. Sofia sorriu fracamente, um sorriso que iluminou todo o quarto escuro. Eu nunca fui embora, mamãe. Eu sempre estive aqui, ouvindo você. Como você se sente, minha querida? Diferente, Sofia respondeu, tentando se mover na cama. Eu me sinto diferente. Foi então que Irmã Benedita notou algo extraordinário. Sofia estava tentando se sentar na cama. Seus músculos, que nunca haviam funcionado adequadamente devido à paralisia cerebral, pareciam estar respondendo aos seus comandos. Sofia, não se esforce muito, Irmã Benedita disse, mas não pode deixar de observar fascinada enquanto Sofia conseguia levantar levemente a cabeça e os ombros. Mamãe Benedita, Sofia disse, seus olhos brilhando com uma luz especial. Eu preciso contar para você onde eu estive. Onde você esteve, minha filha? Eu estava com os anjos, Sofia disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles me ensinaram muitas coisas. Irmã Benedita sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. O que os anjos te ensinaram, querida? Eles me ensinaram a andar. As palavras de Sofia ecoaram no quarto como um trovão silencioso. Irmã Benedita olhou para as pernas da menina, que nunca haviam funcionado adequadamente, que nunca haviam suportado seu peso. Sofia, o que você quer dizer? Os anjos me disseram que quando eu voltasse, eu seria diferente, que Deus tinha planos especiais para mim. Eles me mostraram como mover as pernas, como ficar em pé. Com muito cuidado, Sofia começou a mover as pernas sob o lençol. Irmã Benedita observou em choque absoluto enquanto as pernas que haviam sido paralíticas desde o nascimento se moviam com coordenação e força. Minha filha,
Irmã Benedita sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Isso é um milagre. Mamãe Benedita, Sofia disse, pegando a mão da freira. Os anjos me disseram para agradecer você. Eles disseram que suas orações criaram uma ponte entre o céu e a terra, e que por causa do seu amor, Deus decidiu me dar uma segunda chance. Durante a próxima hora, Sofia contou para a irmã Benedita sobre suas experiências durante o coma. Ela descreveu encontros com seres de luz que a consolaram, que lhe ensinaram sobre o amor de Deus, que lhe mostraram visões de seu futuro, onde ela ajudaria outras pessoas. Eles me disseram que eu tenho uma missão, Sofia explicou, que vou ajudar outras crianças que estão sofrendo, que vou mostrar para elas que Deus nunca abandona seus filhos. Irmã Benedita escutava cada palavra com reverência, sabendo que estava testemunhando algo sagrado, algo que poucas pessoas têm o privilégio de presenciar na vida. Sofia, ela finalmente perguntou, você quer tentar se sentar completamente? Com a ajuda de irmã Benedita, Sofia lentamente se sentou na cama. Era a primeira vez em sua vida que ela conseguia manter essa posição sem apoio externo. Seus músculos, miraculosamente fortalecidos, a sustentavam com facilidade. Mamãe Benedita, Sofia disse olhando diretamente nos olhos da freira, eu quero tentar ficar em pé. O coração de irmã Benedita quase parou. Minha filha, talvez seja melhor esperarmos os médicos. Por favor, Sofia pediu. Os anjos me disseram que este seria o momento, que você estaria aqui para me ver dar meus primeiros passos. Com lágrimas streaming down her face, irmã Benedita ajudou Sofia a mover as pernas para fora da cama. Pela primeira vez na vida, Sofia colocou os pés no chão frio do hospital. E então, com irmã Benedita segurando suas mãos para dar apoio emocional mais do que físico, Sofia se levantou. Ela estava em pé. A menina que nasceu com paralisia cerebral, que nunca havia dado um passo sequer, estava de pé no quarto 247 do Hospital São Vicente, sorrindo radiante para a mulher que havia dedicado anos de sua vida orando por este momento. Eu consegui, mamãe Benedita, Sofia sussurrou. Os anjos estavam certos. Irmã Benedita não conseguia parar de chorar. Ela estava testemunhando não apenas um milagre médico, mas uma manifestação direta do amor e do poder de Deus. Naquela madrugada de quinta-feira, no silêncio da UTI pediátrica, 2 vidas foram transformadas para sempre. Sofia havia acordado de seu coma com capacidades que nunca teve, e irmã Benedita havia testemunhado o tipo de milagre que define para sempre nossa compreensão sobre o que é possível quando entregamos nossas vidas completamente nas mãos do Criador. O impossível havia se tornado realidade, e essa era apenas a primeira parte de uma transformação que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de todos que testemunhariam o que estava por vir. Há segredos do reino celestial que às vezes são revelados através da inocência de uma criança. Nas 3 noites que se seguiram, ao despertar de Sofia, tentar novamente, RD continuar, editar irmã. Benedita teve o privilégio de ouvir relatos que mudaram para sempre sua compreensão sobre os mistérios de Deus. Sentada ao lado da cama, enquanto Sofia descansava, mas permanecia acordada e alerta, ela escutava histórias que pareciam vir diretamente do coração do céu. Mamãe Benedita, Sofia disse na primeira noite após acordar, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia muito além de seus 11 anos. Posso contar para você como era estar com os anjos? Claro, minha filha. Conte-me tudo. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para traduzir experiências que não tinham palavras adequadas no mundo terreno. No começo, quando eu dormi, estava muito escuro e eu me senti perdida. Mas então uma luz muito brilhante, mas que não machucava os olhos, apareceu ao meu redor. E dessa luz saíram os anjos. Irmã Benedita escutava em silêncio respeitoso, sabendo que estava diante de um testemunho sagrado. Eles não eram como os anjos dos quadros da igreja. Sofia continuou. Eles eram feitos de luz pura, mas eu conseguia sentir o amor deles. Era como se cada um deles fosse feito inteiramente de amor. E o que eles disseram para você? O primeiro anjo que falou comigo disse, Sofia, você não veio aqui para ficar, você veio aqui para aprender. E então eles me mostraram coisas... Sofia fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão. Eles me mostraram você, mamãe Benedita. Me mostraram como você orava por mim todas as noites, como chorava, como pedia para Deus me curar. Eles me disseram que suas lágrimas eram tão puras que criavam uma ponte entre o céu e a terra.
Irmã Benedita sentiu um nó na garganta. Eles realmente disseram isso? Sim, e me mostraram algo mais incrível ainda. Eles me mostraram que cada oração sua era como uma luz dourada que subia até o trono de Deus, e que Deus sorria cada vez que recebia uma dessas luzes. Durante a segunda noite, Sofia revelou mais detalhes sobre suas experiências celestiais. Os anjos me levaram para uma escola especial, ela contou. Era um lugar feito de cristal e luz, onde outras crianças como eu estavam aprendendo coisas importantes. Que tipo de coisas? Eles nos ensinaram sobre nossos propósitos na Terra. Me disseram que eu nasci com o corpo doente, mas que isso era parte do plano de Deus para a minha vida. Sofia se mexeu na cama, testando novamente os movimentos que agora eram possíveis para ela. Um anjo muito especial, que disse ser meu anjo da guarda, me explicou que eu precisava passar por isso para aprender sobre sofrimento, para que depois eu pudesse ajudar outras pessoas que estão sofrendo. E sobre suas pernas. Sofia, como eles te ensinaram a andar? Os olhos de Sofia se iluminaram com uma alegria pura. Ah, mamãe Benedita, essa foi a parte mais maravilhosa. Eles me levaram para um jardim celestial, onde havia crianças correndo e brincando. E eles me disseram, Sofia, aqui no céu não existe limitação. Aqui você pode fazer tudo o que quiser. E então eles me ensinaram a correr, a pular, a dançar. Por dias e dias eu brinquei no jardim celestial com pernas que funcionavam perfeitamente. E o anjo da guarda me disse, quando você voltar para a terra, suas pernas vão lembrar de como é ser forte. Irmã Benedita escutava com um maravilhamento crescente. Eles sabiam que você ia voltar? Sabiam desde o começo. Me disseram que Deus havia ouvido suas orações e decidido me dar uma segunda chance na terra. Mas não apenas para viver com um propósito especial. Na terceira noite, Sofia revelou a parte mais importante de suas experiências. Mamãe Benedita, o anjo da guarda me mostrou algo que você precisa saber. O que foi? Minha filha, ele me mostrou outras crianças no hospital que estão sofrendo e me disse que parte da minha missão é orar por elas, como você orou por mim. Sofia se sentou na cama com facilidade que ainda surpreendia a irmã Benedita. Ele me ensinou orações especiais, orações que as crianças podem fazer quando estão com medo ou com dor. E me disse que quando eu ficar mais forte, vou visitar outros hospitais para ensinar essas orações para outras crianças. Que tipo de orações, Sofia? Orações simples, que vêm do coração. O anjo me disse que Deus escuta especialmente as orações das crianças, porque nossos corações são mais puros. Sofia olhou diretamente nos olhos de irmã Benedita. Mamãe Benedita, ele também me disse algo sobre você. Sobre mim? Ele disse que você foi escolhida por Deus para ser minha mãe terrena porque você tem um coração igual ao de uma criança, puro e cheio de fé, e que por causa dessa pureza, suas orações têm um poder especial. Lágrimas rolavam pelo rosto de irmã Benedita. Ela havia dedicado sua vida inteira ao serviço de Deus e ao cuidado de crianças abandonadas, mas nunca havia imaginado que sua fé pudesse ter um impacto tão direto. Sofia, você tem certeza de que não foi apenas um sonho? Sofia sorriu com a sabedoria inocente de uma criança que havia tocado o céu. Mamãe Benedita, quando você ora, você sente alguma coisa especial no seu coração? Sinto, minha filha. Sinto uma paz e uma conexão com Deus. Então você sabe que não foi sonho, porque eu senti a mesma coisa quando estava com os anjos. E agora, sempre que oro, ainda sinto eles perto de mim. Naquela noite, irmã Benedita saiu do hospital carregando uma compreensão completamente nova sobre sua fé. Sofia não havia apenas acordado do coma. Ela havia voltado do céu com uma missão divina, com conhecimentos e capacidades que transcendiam sua idade e experiência terrena. Mais importante ainda, ela havia voltado com a confirmação de que as orações feitas com fé pura realmente chegam ao coração de Deus e que cada lágrima derramada em amor não é desperdiçada, mas se torna parte de um plano divino maior do que podemos imaginar. O segredo dos anjos havia sido revelado através de Sofia. O céu está muito mais perto de nós do que pensamos, e o amor expresso através da oração tem o poder de criar pontes entre o mundo visível e o invisível, trazendo milagres para a vida daqueles que ousam crer no impossível. Há momentos na história humana que são tão extraordinários que mudam para sempre nossa compreensão sobre o que é possível. Era a véspera do prazo final. Dr. Martinez havia conseguido apenas uma extensão de 24 horas da administração do hospital, e se Sofia não mostrasse progressos significativos até a manhã seguinte,
os aparelhos seriam desligados. Ironicamente, ninguém na administração sabia que Sofia já estava completamente acordada e lúcida. Dr. Martinez havia decidido manter essa informação em sigilo até ter certeza absoluta de que a recuperação era real e duradoura. Irmã Benedita entrou no quarto 247 naquela noite, carregando uma mistura de alegria e apreensão. Sofia estava acordada, esperando por ela com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Mamãe Benedita, Sofia disse assim que a viu. Esta noite vai ser especial. Os anjos me disseram. Como assim? Minha filha? Eles me disseram que esta noite eu vou mostrar para todos que Deus realmente fez um milagre, que não vai mais haver dúvidas. Sofia tentou se sentar na cama e Irmã Benedita ficou novamente impressionada com a facilidade dos movimentos da menina. Durante os últimos 3 dias, Sofia havia demonstrado progressivamente mais força e coordenação, mas sempre com cuidado, sempre sob a supervisão cuidadosa da freira. Sofia, o que exatamente os anjos te disseram? Eles me disseram que hoje à noite eu vou andar pela primeira vez na minha vida terrena e que isso precisa ser visto pelas pessoas certas, para que elas acreditem no poder de Deus. Irmã Benedita sentiu seu coração acelerar. Embora Sofia tivesse conseguido ficar em pé nos últimos dias, ela ainda não havia tentado dar passos reais. Minha filha, você tem certeza de que está pronta? Sofia assentiu com uma confiança que vinha claramente de uma fonte maior que ela mesma. Mamãe Benedita, você pode me ajudar a sair da cama? Com cuidado extremo, Irmã Benedita ajudou Sofia a mover as pernas para fora da cama. As pernas que por 11 anos haviam sido incapazes de sustentar qualquer peso, agora pareciam fortes e determinadas. Sofia colocou os pés no chão e, segurando levemente a mão de Irmã Benedita, para apoio emocional mais do que físico, se levantou. Agora, Sofia disse, olhando diretamente nos olhos da freira, me solte. Sofia, eu não sei se... Por favor, Mamãe Benedita, confie em Deus. Com o coração batendo acelerado e lágrimas já formando em seus olhos, Irmã Benedita soltou a mão de Sofia. A menina ficou de pé sozinha por alguns segundos, encontrando seu equilíbrio. Então, com um sorriso radiante, ela deu seu primeiro passo. O pé esquerdo se moveu para frente com segurança. Depois o direito. Depois o esquerdo novamente. Sofia estava andando. Não eram os passos hesitantes de alguém aprendendo a andar. Eram passos firmes, coordenados, naturais, como se ela sempre soubesse como fazê-lo. Mamãe Benedita, olha! Sofia exclamou com alegria pura, dando mais alguns passos pelo quarto. Eu estou andando. Os anjos estavam certos. Irmã Benedita estava chorando tão intensamente que mal conseguia falar. Minha filha, minha querida filha, é um milagre. É realmente um milagre. Sofia caminhou até a janela do quarto, seus passos se tornando mais confiantes a cada movimento. Ela olhou para fora, para a cidade que dormia, e sussurrou, obrigada, Deus. Obrigada por me deixar voltar. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A porta do quarto se abriu silenciosamente, e a enfermeira Rosa entrou para sua verificação noturna de rotina. O que ela viu a fez parar completamente na entrada. Sofia estava de pé ao lado da janela, andando naturalmente pelo quarto, conversando animadamente com Irmã Benedita. A menina que havia estado em coma profundo apenas uma semana antes, não apenas estava acordada, estava caminhando. Meu Deus! Rosa sussurrou, sua mão voando para cobrir a boca. Sofia se virou e sorriu para a enfermeira. Oi, enfermeira Rosa. Olha o que eu posso fazer agora. E então, para completa surpresa de todos, Sofia começou não apenas a andar, mas a praticamente dançar pelo quarto, seus movimentos fluidos e graciosos, como se estivesse celebrando a vida que havia sido devolvida a ela. Rosa estava em choque total. Em 15 anos trabalhando na UTI pediátrica, ela havia visto muitas recuperações notáveis, mas nunca algo assim. Uma criança com paralisia cerebral severa, que havia estado em coma por 2 meses, estava não apenas andando, mas se movendo com uma coordenação que parecia sobrenatural. Irmã Benedita, Rosa conseguiu sussurrar. Isso é real. É real, Rosa. Deus fez um milagre com nossa Sofia. Rosa se aproximou cuidadosamente, como se estivesse com medo de quebrar algum feitiço. Sofia, você consegue realmente andar? Consigo! Sofia respondeu alegremente. Os anjos me ensinaram no céu e agora eu posso andar na terra também. Rosa, Irmã Benedita disse gentilmente, você precisa chamar Dr. Martinez. Ele precisa ver isso. Rosa assentiu ainda em estado de choque.
Vou chamar ele agora. Enquanto Rosa saía do quarto para fazer a ligação, Sofia continuou caminhando, explorando cada canto do espaço que havia sido sua casa por 2 meses. Ela tocava as paredes, as máquinas, os móveis, como se estivesse redescobrir o mundo através de seus próprios pés. Mamãe Benedita, ela disse, parando na frente da freira. Os anjos me disseram que muitas pessoas vão vir ver o milagre, e que algumas vão acreditar, e outras vão tentar explicar de outras formas. E o que você acha disso, minha filha? Sofia sorriu com uma sabedoria que transcendia sua idade. Acho que isso não importa. O que importa é que Deus mostrou seu amor através de mim, e agora eu posso usar minhas pernas para ir até outras crianças e mostrar para elas que elas também são amadas por Deus. 15 minutos depois, Dr. Martinez chegou ao hospital ainda de pijama, dirigindo através da madrugada com o coração acelerado. Rosa havia conseguido apenas sussurrar pelo telefone. Doutor, Sofia está andando. Você precisa vir agora. Quando ele entrou no quarto 247, encontrou Sofia sentada na cama, balançando as pernas livremente, conversando animadamente com irmã Benedita sobre seus planos para ajudar outras crianças. Sofia, ele disse hesitante, mal conseguindo acreditar em seus próprios olhos. Oi, Dr. Martinez. Sofia respondeu alegremente. Quer ver eu andar? Sem esperar resposta, ela saltou da cama com facilidade e começou a caminhar pelo quarto, seus passos firmes e seguros. Dr. Martinez ficou em silêncio absoluto por vários minutos, observando uma cena que desafiava tudo o que ele havia aprendido em 25 anos de medicina. Finalmente, ele conseguiu falar. Sofia, como isso é possível? Sofia parou na frente dele e olhou diretamente em seus olhos. Dr. Martinez, às vezes, Deus faz coisas que a medicina não consegue explicar. Mas isso não significa que elas não são reais. Naquela madrugada no Hospital São Vicente, 3 adultos testemunharam o impossível se tornando realidade. Uma menina que havia nascido com paralisia cerebral, que havia passado 2 meses em coma profundo, estava não apenas caminhando, mas correndo, pulando e se movendo com uma graça que parecia divina. A noite do impossível havia chegado. E nada seria igual depois disso. Há momentos na vida que se tornam marcos divisórios na história, não apenas de uma pessoa, mas de todos que testemunham o extraordinário. Quando o sol nasceu na manhã de sexta-feira, o Hospital São Vicente acordou para uma realidade completamente transformada. A notícia sobre Sofia havia se espalhado como um incêndio entre os funcionários do turno da madrugada, e agora uma pequena multidão de profissionais da saúde se reunia discretamente nos corredores próximos ao quarto 247. Dr. Martinez havia passado a noite inteira realizando todos os exames neurológicos que conhecia: reflexos, coordenação motora, força muscular, equilíbrio. Cada teste confirmava o que seus olhos se recusavam a aceitar. Sofia não apenas havia acordado do coma, mas havia desenvolvido capacidades motoras que nunca possuíra em sua vida. Dr. Santos, ele ligou para o neurologista às 6h da manhã. Precisa vir ao hospital imediatamente. Algo aconteceu com Sofia que vai mudar nossa compreensão sobre neurologia. 1 hora depois, Dr. Santos chegou ao hospital encontrando uma cena que jamais esqueceria. Sofia estava no corredor da UTI pediátrica, caminhando livremente, conversando com enfermeiros e técnicos que a observavam com uma mistura de alegria e espanto absoluto. Martinez, Dr. Santos sussurrou quando viu a cena. Me diga que estou sonhando. Santos, eu realizei todos os exames neurológicos possíveis. Sofia não apenas se recuperou completamente do coma, ela desenvolveu capacidades motoras perfeitas. Seus reflexos, coordenação e força muscular estão não apenas normais, mas excepcionais para uma criança de sua idade. Dr. Santos se aproximou de Sofia com a reverência de alguém que sabia estar diante de algo que transcendia sua compreensão científica. Sofia, ele disse gentilmente, você se lembra de mim? Sou o Dr. Santos. Sofia sorriu radiante. Claro, Dr. Santos, você é o médico que sempre olhava os gráficos do meu cérebro com cara de confusão. Dr. Santos não pôde deixar de rir, mesmo diante da magnitude do que estava presenciando. Sofia, você consegue explicar como se sente agora? Me sinto completa, Sofia respondeu, fazendo alguns passos de dança espontâneos. É como se todas as partes do meu corpo finalmente estivessem conversando entre si do jeito que Deus sempre quis. Durante toda a manhã,
Um desfile silencioso de profissionais do hospital passou pelo corredor para testemunhar o milagre. Médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários da limpeza, seguranças, todos queriam ver com seus próprios olhos a menina que havia desafiado todas as leis médicas conhecidas. A enfermeira Márcia, que havia sido uma das primeiras a apoiar as visitas de Irmã Benedita, aproximou-se de Sofia com lágrimas nos olhos. "Sofia", ela disse, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, "você sabe que você é um milagre vivo?" Sofia pensou por um momento antes de responder. "Enfermeira Márcia, eu acho que todos nós somos milagres vivos. Eu só tive a sorte de que o meu milagre aconteceu de uma forma que todo mundo pode ver." A sabedoria nas palavras de Sofia deixou todos os presentes em silêncio reflexivo. Por volta das 10 horas da manhã, Dr. Martinez tomou uma decisão que marcaria sua carreira para sempre. Ele chamou uma reunião de emergência com toda a equipe médica do hospital e alguns membros da administração. "Colegas", ele começou, sua voz carregada de emoção, "em 25 anos de medicina nunca pensei que estaria relatando o que vou relatar agora." Ele apresentou todo o caso de Sofia, desde o coma profundo até a recuperação inexplicável, desde as visitas noturnas de Irmã Benedita até a caminhada milagrosa da noite anterior. "O que estamos presenciando aqui desafia nossa compreensão médica", ele concluiu. "Temos uma criança que se recuperou completamente de danos cerebrais que considerávamos irreversíveis e que desenvolveu capacidades motoras que nunca possuiu devido à paralisia cerebral congênita." Dr. Silva, o diretor médico, que havia sido cético sobre o caso, ficou em silêncio por vários minutos após a apresentação. "Dr. Martinez", ele finalmente disse, "o senhor está documentando tudo isso adequadamente?" "Estou documentando cada exame, cada teste, cada observação. Temos evidências médicas completas de uma recuperação que não pode ser explicada pela ciência médica atual." "E qual é sua recomendação sobre como proceder?" Dr. Martinez olhou ao redor da sala, vendo nos rostos de seus colegas a mesma mistura de espanto e humildade científica que ele mesmo sentia. "Minha recomendação é que reconheçamos que presenciamos algo extraordinário, algo que nos ensina que ainda há muito que não sabemos sobre o potencial humano, sobre a conexão entre mente, corpo e outras forças que talvez estejam além de nossa compreensão atual." Naquela tarde, algo sem precedentes aconteceu no Hospital São Vicente. A administração oficialmente cancelou a ordem de desligamento dos aparelhos de Sofia e, mais que isso, autorizou que seu caso fosse estudado e documentado como um exemplo de recuperação médica extraordinária. Sofia passou o resto do dia recebendo visitantes, não apenas profissionais médicos, mas também outros pacientes do hospital e suas famílias. Palavras sobre seu milagre haviam se espalhado, e pessoas de todos os cantos do hospital vinham buscar esperança em sua história. "Sofia", perguntou uma mãe cujo filho estava internado na UTI, "você pode orar pelo meu menino?" Sofia assentiu seriamente. "Claro que posso. Os anjos me ensinaram orações especiais para crianças que estão doentes." E ali, no corredor do hospital, Sofia colocou suas pequenas mãos sobre a mão da mãe preocupada e sussurrou uma oração tão pura e cheia de fé que todos os presentes sentiram uma paz inexplicável tomar conta do ambiente. "Deus", ela orou com a simplicidade de uma criança e a sabedoria de alguém que havia tocado o céu. "O Senhor conhece esta mãe e seu filhinho. O Senhor sabe que eles precisam da sua ajuda. Por favor, toque o corpo desta criança e traga cura e paz para esta família. Amém." Quando Sofia terminou a oração, a mãe estava chorando, mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de uma esperança renovada. Dr. Martinez observava a cena com admiração crescente. Sofia não estava apenas demonstrando uma recuperação física milagrosa, ela estava se tornando uma fonte de esperança e fé para todos ao seu redor. Naquela noite, quando Irmã Benedita chegou para sua visita agora oficial, ela encontrou Sofia rodeada de cartões, flores e pequenos presentes deixados por funcionários do hospital e famílias de outros pacientes. "Mamãe Benedita", Sofia disse, correndo para abraçar a freira, "foi um dia incrível. Tantas pessoas vieram me ver e eu pude orar por muitas crianças doentes. E como você se sente sobre tudo isso, minha filha?" Sofia pensou por um momento. "Me sinto grata. Grata por Deus ter me escolhido para mostrar que Ele ainda faz milagres, e me sinto responsável." "Responsável por quê?"
por usar este milagre para ajudar outras pessoas a acreditar que Deus as ama, mesmo quando elas estão sofrendo. Irmã Benedita abraçou Sofia com lágrimas nos olhos, sabendo que a menina havia não apenas recebido um milagre físico, mas havia sido transformada em um instrumento de esperança para outros. O testemunho inesquecível de Sofia estava apenas começando. Sua história de recuperação milagrosa havia tocado o coração de centenas de pessoas em apenas um dia, e estava claro que sua missão de espalhar esperança estava apenas no início. O que você está prestes a descobrir vai mostrar como um milagre pode se tornar uma fonte eterna de esperança que transforma incontáveis vidas. 6 meses depois daquele dia extraordinário no Hospital São Vicente, Sofia havia se tornado muito mais do que uma menina que experimentou um milagre. Ela havia se transformado em um símbolo vivo de que existem forças no universo maiores do que nossa compreensão humana. A história de sua recuperação havia se espalhado muito além dos muros do hospital. Jornais locais, depois nacionais e, finalmente, publicações médicas internacionais documentaram seu caso como um dos fenômenos mais extraordinários da medicina moderna. Mas Sofia e Irmã Benedita sempre fizeram questão de que o foco não fosse na ciência que não conseguia explicar, mas na fé que havia tornado tudo possível. Mamãe Benedita, Sofia disse numa manhã de sábado, enquanto brincava no jardim do orfanato, correndo livremente com outras crianças. Os anjos me visitaram de novo ontem à noite. Irmã Benedita, que agora estava acostumada com essas visitas celestiais regulares que Sofia recebia, se sentou ao lado da menina sob uma árvore. O que eles disseram desta vez, minha filha? Eles me mostraram algo lindo, Sofia respondeu, seus olhos brilhando com aquela luz especial que havia adquirido desde seu milagre. Me mostraram todas as pessoas que foram tocadas pela nossa história. Como assim? Sofia fechou os olhos, como se estivesse revivendo a visão. Eu vi o Dr. Martinez orando antes de cada cirurgia agora. Vi como ele fala para outros médicos sobre como é importante estar aberto para coisas que a medicina não consegue explicar. Era verdade. Dr. Martinez havia passado por uma transformação pessoal profunda desde a experiência com Sofia. Ele havia começado a incluir momentos de oração e reflexão em sua prática médica e havia se tornado conhecido no hospital como um médico que tratava não apenas corpos, mas também almas. Vi a enfermeira Rosa ajudando outras famílias a entender que sempre há esperança, mesmo quando os médicos não sabem mais o que fazer. Sofia continuou. E vi muitas outras crianças em hospitais pelo mundo sendo visitadas por pessoas que ouviram nossa história e decidiram orar por elas também. Irmã Benedita sorriu, sabendo que Sofia estava certa. Nas últimas semanas, ela havia recebido cartas de pessoas de diferentes países, contando como a história de Sofia havia inspirado atos de fé e compaixão em suas próprias comunidades. E o que mais os anjos te mostraram? Me mostraram nossa próxima missão, Sofia disse, se levantando excitadamente. Eles querem que comecemos a visitar outros hospitais, não para fazer mais milagres. Eles me disseram que cada milagre acontece no tempo certo de Deus, mas para ensinar às crianças doentes as orações especiais que eles me ensinaram. Durante os meses seguintes, Sofia e Irmã Benedita começaram um ministério único. Elas visitavam hospitais pediátricos não como curandeiras, mas como portadoras de esperança. Sofia, com sua energia contagiante e sua história extraordinária, conversava com crianças que estavam passando por momentos difíceis, ensinando-lhes orações simples e lembrando-as de que eram amadas por Deus. Olha, Sofia dizia para uma menina de 7 anos que estava internada com leucemia. Eu sei que estar doente é assustador. Eu também fiquei muito doente, mas quero que você saiba um segredo que os anjos me contaram. Que segredo? A menina perguntava, seus olhos se iluminando com curiosidade. Deus nunca, nunca mesmo, abandona uma de suas crianças. Mesmo quando você está com medo, mesmo quando dói, Ele está bem aqui ao seu lado. E sabe o que mais? Ele escuta especialmente as orações das crianças, porque nossos corações são mais puros. Sofia então ensinava orações simples, palavras que vinham do coração e que eram fáceis de lembrar mesmo quando se estava com dor ou medo. Dr. Martinez, que frequentemente acompanhava Sofia em suas visitas como consultor médico voluntário, observava com admiração como ela conseguia trazer paz para ambientes que geralmente eram dominados pela ansiedade e pelo medo. Sofia tem um dom especial,
ele confidenciou para a irmã Benedita durante uma de suas visitas. Ela consegue tocar as pessoas de uma forma que vai além de qualquer terapia médica que conheço. É porque ela traz consigo a lembrança do milagre, irmã Benedita respondeu. Quando as pessoas olham para Sofia, elas veem a prova viva de que o impossível pode acontecer. 1 ano após seu milagre, Sofia foi convidada para falar em uma conferência médica internacional sobre casos inexplicáveis de recuperação. Com apenas 12 anos, ela subiu ao palco diante de centenas de médicos e pesquisadores de todo o mundo. Doutores, ela começou com a simplicidade que a caracterizava. Sei que vocês estudam meu caso porque querem entender como meu corpo se curou. E isso é importante, mas eu vim aqui hoje para falar sobre algo ainda mais importante. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia de profissionais que a escutavam em silêncio respeitoso. Vim falar sobre como o amor pode curar coisas que os remédios não conseguem alcançar, como a fé pode abrir caminhos que a ciência ainda não descobriu, e como cada um de vocês pode ser um instrumento de esperança para seus pacientes. Quando Sofia terminou sua apresentação, toda a plateia se levantou em aplausos. Mas mais importante que o reconhecimento, muitos daqueles médicos saíram da conferência com uma perspectiva renovada sobre a medicina, entendendo que curar pessoas envolve muito mais do que tratar sintomas físicos. Dr. Martinez, que havia apresentado Sofia na conferência, foi abordado por dezenas de colegas interessados em aprender mais sobre a importância da fé no processo de cura. Martinez, disse um renomado neurologista de Londres, nunca acreditei em nada além da ciência pura, mas o caso desta menina me fez questionar se não estamos negligenciando aspectos importantes da experiência humana em nossa prática médica. 2 anos após o milagre, o Hospital São Vicente criou o Jardim da Esperança Sofia, um espaço tranquilo onde famílias podiam orar e encontrar paz durante momentos difíceis. Uma placa no jardim contava brevemente a história de Sofia e terminava com as palavras: que este espaço lembre a todos que visitam que sempre há esperança e que milagres podem acontecer quando menos esperamos. Sofia, agora com 13 anos, continuava sua missão de espalhar esperança. Ela havia escrito um livro infantil sobre suas experiências com os anjos, com toda a renda revertida para hospitais pediátricos. Tinha um programa de rádio semanal, onde conversava com crianças doentes pelo telefone, oferecendo orações e palavras de encorajamento. Irmã Benedita, observando Sofia crescer e impactar tantas vidas, frequentemente refletia sobre aquelas noites solitárias na UTI, quando ela orava desesperadamente por um milagre. Senhor, ela sussurrava em suas orações noturnas. Quando pedi para o Senhor curar Sofia, eu pensava apenas em tê-la de volta. Nunca imaginei que o Senhor usaria nosso milagre para tocar tantas outras vidas. Certa noite, Sofia se aproximou de Irmã Benedita enquanto ela fazia suas orações vespertinas. Mamãe Benedita, ela disse, sentando-se ao lado da freira, posso te contar um segredo? Claro, minha filha. Os anjos me disseram que nosso milagre nunca vai acabar, que cada pessoa que ouve nossa história e decide acreditar um pouco mais em Deus está criando um novo pequeno milagre, e que esses pequenos milagres vão se espalhando, tocando outras pessoas que vão tocar outras pessoas. Sofia pausou, olhando para as estrelas através da janela. Eles me disseram que é assim que Deus trabalha. Ele usa um milagre para criar uma onda de fé que nunca para de crescer. Irmã Benedita abraçou Sofia, sabendo que a menina estava certa. O milagre da madrugada havia se tornado muito mais do que uma recuperação médica extraordinária. Havia se tornado uma fonte eterna de esperança que continuaria tocando vidas por gerações. E assim, a história de Sofia e Irmã Benedita nos ensina uma verdade profunda. Quando entregamos nossas situações impossíveis nas mãos de Deus com fé genuína, Ele pode usar nossos momentos mais escuros para manifestar sua glória de formas que transformam não apenas nossas próprias vidas, mas criam ondas de esperança que alcançam lugares e pessoas que jamais imaginaríamos. O milagre da madrugada ecoou para sempre, lembrando-nos de que muitas pessoas encontram paz quando compreendem que existe esperança, mesmo nas situações mais difíceis, e que é possível experimentar transformações que desafiam nossa compreensão, quando mantemos a fé viva em nossos corações.